Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre o desenho universal. O desenho universal faz parte do projeto Universal, que são 7 princípios desenvolvidos pela Universidade de Design da Carolina do Norte, com o objetivo de manter os projetos de uma forma mais acessível, um público maior. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Vamos lá. O que é o desenho universal, pessoal? Então, isso começa, né, um pouquinho com a questão dos PCDs, pessoas com deficiência, tá? Essa política de 1999, dessa lei de 1999, que é muito importante, pessoal. O que está incluído aí em relação à deficiência? Né? As questões psicológicas, as questões fisiológicas, né, e as questões anatômicas, tá? Todos esses aspectos, né? Então é um aspecto mais amplo, não é só as questões fisiológicas ou anatômicas, né? Também está dentro aqui as questões psicológicas. Depois, esse artigo, ele traz as definições do que é um deficiente físico, o auditivo, o visual, né, e o mental, tá? Qual deles, né? E sempre a designação ou a caracterização vai ser feita pelo médico. Tem as deficiências múltiplas quando que é mais de um. A partir daqui, pessoal, então vem toda essa lei da acessibilidade. Muitos de vocês, né, a gente vivencia hoje um mundo muito mais acessível, não é plenamente acessível, mas é muito mais acessível do que há 10, 15, 20 anos atrás. A gente tem evoluído nisso nos últimos aí 20 anos, basicamente, né, já que essa lei é de 99, ali começa todo esse movimento. Então, rampas, né, avisos sonoros, aí avisos luminosos, cada vez mais a gente vê isso acontecendo. Dentro da acessibilidade, pessoal, tem uma parte que a gente conhece como de projeto universal. O que é isso? Sempre que eu vou projetar alguma coisa, isso vale para tudo, isso vale para equipamento, local, para tudo que vocês imaginarem, né? Então, o projeto universal, ele está relacionado com aquilo que vai ser inclusivo, tá? E ele traz alguns parâmetros, 7 regrinhas ali para tornar um projeto inclusivo, né? A gente vê aqui, pessoal, que a gente tem um exemplo aqui de acessibilidade. Isso aqui é acessibilidade. Então a pessoa vai acessar esse ambiente, né? Tem a escada, mas algumas pessoas por dificuldade de locomoção, né? Pode ser por uma questão física, por uma questão física temporária, por uma questão etária, né? Por uma questão de peso, tá? Ou alguma condição, por exemplo, gestante, né? Particular, não consiga acessar da forma correta, mas ela vai usar o elevador. Isso é acessibilidade. Então, isso está na lei. O projeto universal, ele é um pouquinho mais. Por quê? Porque ele vai pensar numa inclusividade. O que é inclusivo, pessoal? Qual que é a diferença do inclusivo do acessível? O que seria uma coisa? Qual que é a diferença do inclusivo e do acessível? Opinem aí, falem alguma coisa. Esse projeto é acessível? Essa imagem aqui é acessível? Eu acho que sim, professor. Acessível permitir acesso, sim. Ela vai permitir acesso de todos os grupos, né? Se a pessoa tiver também com uma cadeira de roda, vai permitir o acesso. Esse projeto, ele é inclusivo? Acho que não, daí. Não.
Tá? E por que não, pessoal? Porque ele separa, tá? Ele separa. Então, o inclusivo é alguma coisa além. Se talvez em vez dessa escada, e vamos imaginar, eu tivesse uma rampa. Acho que eu não poderia fazer uma rampa aqui, porque essa rampa seria muito íngreme e não atende à legislação, né? Mas eu conseguisse fazer ali uma rampa com uma declividade dentro da legislação, 7%, tá? Aí eu teria um espaço inclusivo. Porque a gente está pensando assim, tem um grupo de pessoas, grupo de amigos, e um deles é cadeirante, né? Ou tem alguma dificuldade de locomoção. Esse grupo tá, ou uma família. Esse grupo está se dirigindo aí para um local de eventos, por exemplo, tá? E quando aparece essa escada aqui, eles vão ter que se dividir, né? Se a pessoa tem uma autonomia, né, na cadeira de roda, por exemplo, ela vai ter que ir sozinha. Então, por esse aspecto que ela não é inclusivo, tá? Ela é acessível, sim, porque a pessoa vai conseguir acessar de forma independente, mas o inclusivo é um pouquinho mais. O inclusivo está dizendo que a pessoa não vai ter uma diferenciação entre as pessoas. E aqui acaba tendo, tá? Então, esse é o objetivo do projeto universal, tornar as coisas inclusivas. Entendeu a ideia? Diego entendeu bem ali, né? Mas é Sim, justamente essa entendi agora. a ideia, tá? Então, é o que eu coloquei ali, é uma evolução, tá? É uma evolução. Então, sempre a gente tem que pensar assim, como que a gente vai integrar o máximo possível, né? De novo, isso vem lá no conceito. Isso vem no conceito, tá? Quando eu vou projetar isso, eu vou projetar uma máquina, eu vou projetar um equipamento, eu vou projetar um software, eu vou projetar uma escova de dente, um abridor de latas, né? Como que isso vai ser inclusivo, tá? Por exemplo, o celular, né? Eu tô lá com o celular e tal, e aquele celular, hoje o celular quase não tem botão mais, mas no passado tinha um botão. E daí tem aquele botão pequeno e a maioria das pessoas tem dedo grande. Não é compatível, né? Mas uns que tinham uns teclados ali que tinha todas, igual teclado de computador, né? Todas as letras lá. Ah, né? Então não é universal. Por quê? Porque a pessoa vai ter que ter um dedo pequeno, ou uma criança, né? Ou um adulto com um dedo pequeno. Então é um exemplo de uma situação que não atende o projeto universal, tá? Ali a explicação. E isso foi definido lá pela Universidade da Carolina do Norte, e isso virou referência mundial, né, que são os princípios do desenho universal, que na nossa tradução virou projeto universal. Tá? São 7 princípios. E isso está previsto dentro da nossa NBR 9050, que trata sobre acessibilidade. Então, é uma coisa que no Brasil a gente tem que atender, né, porque essa NBR ela é obrigatória. Tá? Então, os produtos e projetos, tudo teria que atender isso, né? É óbvio que tem pouca fiscalização quanto a isso, as coisas vão, tá? Mas hoje a gente... Então, o primeiro princípio é o uso equitativo, né? Que é justamente esse que eu acabei de falar para vocês, tá? É eu não segregar, estigmatizar um grupo de usuários, né? Se eu tenho, por exemplo, portas com sensores, né, que abrem, por exemplo, uma porta num shopping que é muito pesada, as pessoas não vão conseguir abrir em função da idade. Tá? Então, como que eu vou resolver isso? Uma porta com sensor. Que a porta é muito grande, pesada, e ela vai ficar pesada mesmo, né? E às vezes tem mola para manter fechada, então vai ficar mais pesada ainda. Então, uma solução para atender o projeto universal seria esse uso equitativo, seria, né? Porque senão a pessoa não consegue entrar. Eu já vi vários shoppings ali que no Brasil que as pessoas, a porta é manual e as pessoas não conseguem entrar, eles ficam lá brigando com a porta. Equipamentos de autoatendimento, né? Banco está atendendo isso bem, né? Mas a gente tem outros tipos de equipamento que não atendem. Então, uma pessoa numa cadeira de roda, uma pessoa com nanismo, né? Ela não consegue alcançar o teclado, não consegue alcançar o visor, tá? Então, não quer dizer que todos, mas eu tenho que pelo menos ter uma forma ali de atender.
Tá? A acessibilidade diz que eu teria que atender o mínimo possível. Né? E o projeto universal diz que eu tenho que atender sem excluir. Então, por exemplo, eu vou colocar um caixa eletrônico num lado do shopping, do outro lado, para eu atender a acessibilidade, se eu tiver um deles atendendo, tá ótimo. Ok. Mas daí eu chego no local, todo mundo vai sacar dinheiro, volta um pouco no tempo, né? Não tem Pix ainda. Todo mundo vai sacar dinheiro, e daí naquele grupo tem alguém que tem cadeira, usa cadeira de roda, tá? Essa pessoa não vai conseguir ir naquele local, vai ter que se deslocar até outro lado. Tá? Então isso não atenderia o projeto universal, o princípio 1 da equidade. Princípio 2, flexibilidade de uso, né? Considerar as preferências, habilidades individuais, tá? A grande briga, pessoal. Tem alguém canhoto aqui na sala? Alguém de vocês é canhoto? Não sou. Não. Ninguém? Já viu um canhoto abrindo lata de alguma coisa? Já viram isso? Abrindo uma lata de leite moça? Não consegue, pessoal. Não consegue. Né? Mas é uma coisa tão simples. Até isso foi retratado no Simpsons, né? Os canhotos lá, que várias atividades. Tesoura, uso de tesoura. A tesoura é concebida por destro. Né? O canhoto não consegue utilizar, ela não corta adequadamente. Tá? Então, tem tesouras específicas, né? Então, esse princípio, o segundo princípio da flexibilidade ao uso, a gente vai ter que considerar as habilidades individuais. Não posso ter algum que só uma parte da população tem acesso, né? Que isso vem de acordo lá com a linha de produção. Então, vamos produzir em grande escala, né? Daí todo mundo esqueceu dos canhotos. Tá? É só um exemplo, mas tem outros, né? Então, muitas coisas se enquadram aqui. Eu tenho um produto que idosos não conseguem utilizar, um determinado grupo não consegue utilizar, tá? Então, né, eu tenho que sempre lembrar da flexibilidade ao uso. Terceiro princípio, uso simples e intuitivo, né? Ali vem o iPhone, ali vem os manuais, né, da IKEA, uma empresa que não tem no Brasil, de móveis, mas a gente tem os manuais, por exemplo, de Lego. Alguém de vocês montou Lego? Ou monta? Já montei. Sim, eles É, não têm texto, né? não tem texto. Esses dias eu peguei, meu filho ganhou um Lego nacional, não é um Lego, né? Ganhou lá da tia lá um Lego que não é nacional. A gente foi tentar montar. Tinha os desenhinhos, não tinha nenhum texto, legal, copiado do Lego. Não conseguimos montar, pessoal, porque os desenhos não estão claros, né? Tentaram fazer uma coisa lá, mas o desenho não ficou legal. Né? E Lego, você pega um Lego, um manual de Lego, nunca vi dar um erro, tá? Então, tu tem que ter um manual. A gente no Brasil, a gente tá inovando, entre aspas, está mudando isso, mas os manuais, eles são muito complicados, né? Esses info manuais, assim, esses manuais mais gráficos. O pessoal tem que ter uma atenção melhor, né? Então, quanto mais claro isso, melhor, tá? Quanto mais intuitivo, melhor, tá? Sempre é importante testar, né? Então, a informação tem que estar perceptível, fácil, né? Ser redundante, tá? Então, eu coloquei aqui placas de sinalização, né? Muitos anos atrás eu fui para a Itália, a gente andava de metrô lá tal, em Roma, né? Pegava os metrôs ali, não sabia nada, sabia muito pouco de italiano, mas você procurava o Chita, né? A saída, sabe que é a saída. Não precisava dizer nada, não precisava nem conhecer essa palavra. Depois que eu fui saber que é a saída, né? Mas via a placa, tá lá, eu sei, né? Sortier,
tá? Então são sinalizações claras, objetivas. A pessoa sabe, ó, a saída tem um monte de placa indicando para lá e deve ser saída, né? Isso é importante, tá? E as redundantes, né? Às vezes tu tem a comunicação visual, comunicação por voz, comunicação por faixa no chão, por comunicação por placas de sinalização, né? Tu vai ter que pensar que naquele ambiente eu posso ter deficientes visuais, deficientes auditivos, né? E eu preciso possibilitar a saída de todos, não só da maioria, né? Então, isso que é o conceito de inclusão, né? Inclusão não é aquele conceito da maioria, tá? É todos, né? O máximo possível, de preferência todos, né? Não da exclusão, só os fortes sobrevivem, né? Esse é o princípio da natureza, tá? A nossa sociedade tem que construir esse princípio da inclusão. Tolerância ao erro, né? Então, tu tem lá um software, uma situação que, por exemplo, uma chave, tu não sabe para que lado que é, então desenvolver uma chave que não importa o lado que tu coloque no carro, ela vai abrir. Quer dizer o quê? Não importa o erro, né? Software, isso é muito comum. Tu aperta um botão errado, perdeu tudo. Né? Não pode, tem que ser erro. Ah, esqueci de colocar, preenche um cadastro de 50 campos, né? Daí esqueceu de colocar um campo lá, tu dá o ok, esqueceu de colocar tudo, fecha tudo, né? Deu erro e não salvou, começa de novo, tá? Isso não é um design tolerante ao erro. Tolerante ao erro vai dar um aviso, ó, tu esqueceu tal campo, completa aquele campo e faz de novo, né? Só preenche aquele campo, tá? Então tu tem que pensar numa tolerância ao erro, né? Sem ser penalizado. Espaço apropriado. Tá? Então, os espaços eles têm que ser apropriados às situações, né? Se eu estou prevendo que eu tenho uma escada, uma catraca, como que as pessoas com cadeira de roda, idosos, vão acessar? Então, a gente não tem isso, por exemplo, em banco, né? Banco a gente não tem. Faz tempo que eu não vou em agência bancária, mas é um sofrimento, né? Tu tem lá a pessoa cadeirante, tu tem o idoso, tu tem a pessoa com marca-passo, tá? E aquelas pessoas estão na frente para entrar na fila ali para entrar no banco, é um horror, tá? Por quê? Porque as pessoas não podem seguir o fluxo normal, não conseguem, né? E o banco não possibilita de uma forma adequada o acesso dessas pessoas, tá? Não sei se justificado ou não pela questão de segurança, mas sob o ponto de vista do projeto universal, com certeza não, tá? Então, isso é importante. E o último é o princípio do baixo esforço, né? Sempre garantir que as pessoas vão conseguir executar aquilo que elas têm que executar de uma forma a gerar o mínimo esforço possível, né? A menor fadiga possível, tá? Por exemplo, uma maçaneta, né? Uma maçaneta, pessoal, redonda, ela é muito mais difícil, ela pode ser mais bonita por questão de design, né? Mas ela é muito mais difícil de ser acessada e muito menos inclusiva do que uma, tipo, alavanca. Concordam? Né? A pessoa está lá com a mão molhada, com a mão engordurada, ela não consegue, às vezes, abrir. Tá? A pessoa pode ter também alguma dificuldade de movimentação, né? Não é só uma questão estética, né? É uma questão de algum membro, né? Ocasionado por alguma malformação, né? Que não esteja dentro do padrão. Então, é uma questão de movimento. A pessoa desenvolveu lá uma tendinite, uma doença, está com o braço quebrado, engessado. Tá? Então, tu tem várias limitações de situações que a pessoa não vai conseguir abrir uma porta. Né? Ao passo que se a maçaneta fosse de alavanca, até o dinossauro do Jurassic Park consegue abrir, né? Assim, vocês assistiram, né, o Jurassic Park. Tá? Então, esses são os 7 princípios, pessoal, do projeto universal. Sempre que a gente vai projetar, pensar no espaço, a gente tem que, né, fazer um checklist ali.